Bom, pessoal, a gente está aqui com uma Evoque 2015 ABC 2015 diesel, câmbio 9HP48, tá? Esse carro tem 150 mil quilômetros registrados no odômetro. Qual é a reclamação do cliente? Em alguns momentos da partida no carro, em alguns momentos em que às vezes acontece de um dia para o outro, às vezes quando o carro já andou bastante, o joystick aqui ele fica travado e aparece uma advertência no painel de avaria caixa de câmbio, avaria transmissão automática, tá? Ele ainda não apresentou o defeito conosco, então a gente vai andar com o carro, monitorar tudo certinho e aí a gente vai mostrando para vocês à medida que se aparecer o erro quando a gente estiver andando com o carro, a gente mostra aí o defeito da Evoque, câmbio 9 marchas, tá? 9HP48, câmbio da ZF. Então a gente vai andar com o carro, vamos ver em que momento vai acontecer o defeito e aí eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o câmbio da Evoque. Tá vendo? Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Olha lá, avaria na caixa de velocidades. Vamos avaliar aí para ver o que está acontecendo com esse carro. Bom, pessoal, a gente já desmontou aqui o corpo de válvulas da Evoque. Esse câmbio da ZF 9HP48. Vamos só recapitular. Através do relatório de falhas, ele apresenta aqui para mim uma falha no módulo da transmissão. Aí a gente vai vir aqui no módulo da transmissão, ele dá uma falha P099B14. Ele fala do controle de solenoide de mudança G, tá? Então, isso aqui é o relatório. Deixa aqui guardadinho. Baseado na informação do manual de reparo, nós temos aqui, ó, P099B14 solenoide shift solenoide G, tá? Circuito baixo. Aí ele me dá aqui algumas opções. Verificar, né, o circuito de referência de saída número 8 e a solenoide de parque, ou aqui embaixo o módulo de controle, tá? Só que até eu chegar ao módulo de controle, a gente precisa fazer o que? Verificação do pino 8, saída 8, que é o pino do câmbio, tá? Da saída do soquete do câmbio. Então eu tenho que ter a continuidade do pino 8 até o pino 11. Nós fizemos esse teste está ok. Ótimo. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar esta solenoide. Resistência, tá? Primeira coisa que a gente faz, verificar a resistência. No manual, ele fala aqui pra gente que a solenoide número 1, que é a solenoide de trava do parque, tá? Ela precisa ter 24,6 ohms. Então, vamos pegar aqui nosso multímetro, deixar ele aqui virado assim para vocês, e vou colocar aqui na solenoide para ver qual que é a resistência. Coloquei aqui na solenoide, ele está me dando aqui 24,6. Resistência, ok. Vamos deixar esse carinha aqui de lado. Então o que nós temos que fazer agora? Vamos testar a solenoide. Como é que essa solenoide funciona? Eu vou pegar aqui
Depois eu explico no corpo para vocês, tá? Só para vocês verem o funcionamento da solenoide. Essa solenoide, ela entra aqui e ela trava, tá? Travou, ela trava nesse formato aqui, tá? E como é que eu vou saber se ela está funcionando ou não? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, vou aplicar 12 volts nela, aplicou 12 volts. Então aqui é o seguinte, peguei a solenoide, tá? Esse carinha aqui, ele tem magnetismo, tá? Na hora que eu colocar ele aqui, ó, ele trava, tá vendo? Ele trava a solenoide. E aí, quando eu solto, quando eu tiro a energia dele, ele abre e ele libera o parque, tá? De novo, quer ver, ó? Energizei, aí ele vai travar, travou o parque, tá? Vou soltar, liberou o parque, tá? Essa alavanca aqui do parque. Ótimo, então eu sei que a solenoide está funcionando. Então, o que que a gente vai fazer? Vou deixar ela aqui. Vou desligar isso aqui a gente não precisa. Deixa eu tirar isso daqui da frente. Bom, então eu sei que a solenoide ela está funcionando, só que tem um detalhe, tá? E é esse detalhe que eu quero mostrar para vocês. Vou pegar aqui a nossa placa, tá? O que é que faz essa válvula movimentar aqui no corpo, tá? Ela fica aqui no corpo, tá? Ela tem um guia desse lado aqui, ela tem uma pecinha, uma chaveta, que é um guia, tá? E esse guia vai limitar esse guia que fica aqui, ele vai limitar o movimento dessa alavanca, tá? Porque eu tenho um guia aqui, ó. Esse corte na alavanca, nessa válvula é o limitador. Beleza. Só que o que eu preciso entender? Essa válvula, ela trabalha aqui, nessa posição aqui, tá? E aí, através de magnetismo dessa solenoide, ela trava a alavanca. E essa alavanca, por sua vez, é interligada no câmbio e na posição ali do sensor de posição de marcha. Beleza. Mas vamos entender uma coisa. Vamos entender como é que essa solenoide aqui, ela trabalha. Mas como é que, através do magnetismo, ela vai puxar essa solenoide? Não, ele não vai puxar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui Olha o que ele vai fazer. Eu tenho uma outra solenoide aqui, que no manual, ele fala que é... Deixa eu ver aqui... solenoide de controle do parque. Qual é a função dessa solenoide? Essa solenoide ela vai movimentar uma válvula manual, uma válvula de gaveta que nós temos aqui dentro. E aí ela vai liberar um fluxo de óleo até aqui atrás para empurrar essa solenoide novamente, tá? Como que a gente pode ver isso detalhadamente? Através da placa. Essa daqui é a placa separadora do corpo, tá? Vejam o seguinte. Aqui eu tenho uma entrada ou saída, dependendo da posição que você esteja vendo. Eu tenho uma entrada, uma saída. Aqui nós temos um percurso que ele corre aqui, ó. Aqui, 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 até chegar nesse furo. Quem é esse furo? Nada mais é que essa saída aqui da parte de trás da solenoide, da válvula que vai fazer o controle do parque, tá? Então, ele aplica o fluido, tá? Sai aqui, ó, ele vai movimentar essa válvula de gaveta aqui. Movimentou a válvula de gaveta, esse
fluido vai percorrer por aqui, e vai sair, vai voltar aqui para dentro. Pô, mas ele não vai passar por os lados? Aí é onde entra a questão da placa, tá? Essas listras vermelhas nada mais é que a junta, tá? Se passar a mão, você vai sentir um leve relevo em toda a placa, que é justamente a questão onde vai ter uma vedação desse fluido, tá? Se eu pegar essa outra parte do corpo, vocês vão notar que ele vai utilizar esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui para aplicar, quer ver, ó? Vou pegar essa placa, ó, a placa tá assim, certo? Então ele vai sair, vai entrar ou sair, vai entrar aqui e vai sair aqui, certo? Se eu pegar aqui, ó, e virar ele ao contrário, olha o que vai acontecer. Ele vai sair aqui, percorrer todo o caminho aqui atrás, até aqui, ó. Aqui, ó, é esse caminho que eu acabei de mostrar, ó. Todo esse caminho aqui, ó. Então, eu preciso fazer duas verificações. Embora o scanner esteja me apresentando a avaria da solenoide controle do parque, o que ele está fazendo? Porque esse cara não está magnetizando a solenoide. Por isso que ele está gerando a avaria na solenoide. Mas a gente precisa entender o circuito de trabalho do fluido dentro do corpo de válvula. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter que substituir tudo. E não é interessante, né? Então, através desse circuito aqui, é onde a gente consegue visualizar como é que essa válvula de parque vai trabalhar. Beleza? Outro teste que a gente pode fazer. A Sonax disponibilizou recentemente o teste do corpo da 9HP48 e 948TE, que é utilizado na linha Fiat e na linha Jeep, tá? Existem alguns pontos que a gente pode testar. Esse aqui a gente testou e nós encontramos problema nessas duas seções aqui, ó. Essa seção e essa seção, tá? Que é justamente a seção de fluxo, de movimentação do fluido. Limite 18 polegadas de mercúrio. Aqui nós estamos exatamente com 18 polegadas de mercúrio, tá? Nós não notamos nenhum arranhão na válvula de gaveta e nem desgaste no corpo, tá? O que a gente notou é isso aqui, ó. Se vocês olharem com mais precisão, aqui vocês vão ver que essa parte onde era para estar vermelhinho, ela tá ficando um pouco mais clara, ou seja, eu já não tenho mais o relevo aqui como eu tenho nas outras seções, tá? O que a gente vai ver agora? Vai verificar. A gente vai montar o corpo com essa junta, vai torquear os parafusos, vamos verificar se a gente não vai ter perda de fluxo de óleo aqui. Beleza? Então a gente vai terminar de montar aqui. Vamos colocar esse carinha aqui. Bom, a gente já montou já o corpo de válvulas aqui da Evoque, né? E agora que a gente colocou o fluido, ali onde está a chave Allen, é uma chave Allen de 6 milímetros, tá? Ali é um bujão de nível, tá? Deixo o carro nivelado, temperatura da transmissão em 60 graus, e aí eu tenho que colocar uma ferramenta, tá? Isso aqui a gente produziu aqui na oficina. Nada mais é do que uma haste, tá? Que é uma barra roscada. O que a gente vai fazer? Essa barra roscada aqui, da ponta da ferramenta aqui até a porca, ela precisa ter 140 milímetros, tá? Ou 14 centímetros. E eu vou colocar, na onde eu tirei aquele nipple ali, aquele bujãozinho, eu vou colocar isso aqui lá, ele tem que me dar uma medição para eu verificar se o óleo está no nível correto ou não, tá?
Depois eu mostro com mais detalhes essa ferramenta. Mas é uma ferramenta bem simples. Existe uma ferramenta da Miller para fazer esse tipo de atividade. Porém, as medições são exatamente essas. Então nós decidimos fazer essa ferramenta para que nos auxilie aí na aferição, tá? Então lembrando, é aquele bujãozinho lá onde está a chave Allen, tira aquele bujão, temperatura da transmissão 60 graus, e aí ele precisa me dar uma medida, que a gente vai ver na sequência quanto é que está dando. Se tiver faltando, coloca, se tiver sobrando, tira, beleza? Bom pessoal, vamos então ao nosso teste com a Evoque, né? Mandar com ela para ver o que resolveu. O que resolveu não, né? Então esse carro chegou pra gente com avaria na caixa de transmissão. Ele aparece a mensagem aqui no computador de bordo, aqui no painel, de avaria na transmissão automática. E aí nós avaliamos as solenoides e identificamos um defeito nas solenoides. Já aproveitamos e fizemos uma revisão no corpo de válvulas, tá? Justamente para diagnosticar o defeito, como eu mostrei para vocês aí todo o percurso do fluido da transmissão. Uma coisa que a gente notou nesse câmbio é que ele tinha pouco óleo na transmissão, tá? A gente fez uma limpeza embaixo da caixa para ver por onde estava vazando, e por incrível que pareça, o carro ficou parado durante 2 dias e não pingou nada. Eu achei muito estranho, mas de toda forma, nós colocamos o fluido novo, colocamos nós fabricamos, né, a varetinha para fazer nível, justamente porque esse câmbio aqui, como eu mostrei para vocês, tem que tirar um parafuso na parte de trás, aí tem que ter uma vareta de 140 milímetros, e para que possa ser feita a aferição da caixa, tá? Quando nós tiramos o óleo da caixa, drenando pelo bujão, saiu 1 litro. Vou virar um pouquinho mais assim para ver se consegui. Saiu 1 litro, não deu 1,5 litro, tá? Nós voltamos para dentro da caixa para conseguir fazer nível 4 litros de óleo. Então, tirando 1,5 litro, estava faltando 2,5 litros de fluido nessa transmissão. E aí nós avisamos o cliente que o nível de fluido estava muito baixo e que a gente ia fazer a manutenção que deveria ser feita, mas que a gente ia acompanhar depois nos testes com o carro para ver se isso não tinha causado nenhum defeito interno na caixa, porque você rodar com pouco fluido causa desconforto, a pressão do câmbio fica baixa, enfim. Mas aqui o que nós fizemos? Nós fizemos essa manutenção no corpo, não houve a necessidade de abertura da caixa, nem nada disso, só mesmo a revisão do corpo, fluido, o fluido desse câmbio aqui é um fluido que a gente utiliza da Feb Bilstein, tá? Fizemos a reprogramação do câmbio, tá? Porque esse câmbio ele precisa de um modo adaptativo, então nós fizemos a reprogramação, andamos com ele e o carro está perfeitinho, tá? A gente estranhou que quando a gente estava andando com o carro para entender o que estava acontecendo com a transmissão, quando ele ia engatar a 5ª marcha, ele fazia um barulho na caixa e depois engatava, tá? Esse câmbio aqui é um câmbio que ele tem duas embreagens, né, que a gente chama de Doug, e essas embreagens, a tecnologia dessas embreagens é muito interessante.
porque ela trabalha, o módulo de transmissão automática, ele trabalha totalmente integrado com o módulo do motor, para que esse sincronismo de encaixe da embreagem Dog, ela seja perfeita. Então, toda vez que ele vai engatar, ele manda um sinal para o módulo do motor para acertar a rotação do motor para que ele possa engatar a embreagem. Então, é muito, muito, muito eficaz esse sistema, tá? Esse câmbio aqui é um câmbio que costuma dar muito problema de conversor de torque. Esse a gente não tem histórico se já teve ou não. Um carro que está com 150 mil quilômetros, tá? A gente não tem histórico, o cliente não soube informar se já foi feito algum tipo de manutenção nessa transmissão, mas o carro está andando perfeitinho, sem nenhum problema. Agora é só entregar para o cliente. Futuramente, um pouco mais para frente, a gente vai chamar esse cliente novamente para que a gente possa fazer uma troca de fluido de transmissão. Por que a gente já não fez a troca? Pelo seguinte, porque a gente não sabe qual é a real situação da transmissão. Então imagina, o fluido desse câmbio é um fluido caro. Se tivesse que abrir a transmissão, esse óleo seria perdido. Então nós avisamos o cliente, falou, a gente vai acertar o nível do fluido da caixa, porém, um pouco mais para frente a gente vai precisar fazer a troca, né, desse fluido para deixar o câmbio em perfeitas condições. Uma coisa bem interessante que a gente está sem o scanner aqui no carro, mas uma coisa bem interessante nessa transmissão. Esse carro ele sai sempre de segunda marcha, tá? Dificilmente ele engata a primeira marcha, pelo torque do motor. Então, ele sai em segunda marcha. Algumas pessoas acham que é defeito, mas não é. Alguns você consegue jogar aqui no modo do Tiptronic, aqui nas borboletas, né? No pedal shift, mas outros já não. Mas, via de regra, essa transmissão, ela sai já em segunda marcha. Tá? E aí, em algumas situações, quando você tem muito torque, quando você sai com o pé muito embaixo, em algumas situações, em primeira marcha, ele aplica conversor de torque, que é muito difícil isso acontecendo nas transmissões convencionais. Mas como esse motor aqui ele tem um torque muito alto, a transmissão tem essa estratégia. O carro está perfeitinho. Não dá tranco, não patina, nem nada. Então ficou 100%. Beleza, meus amigos? Então esse aqui foi o vídeo da Range Rover Evoque, tá? Esse aqui é o câmbio 9HP48 da ZF. É igual ao câmbio 948TE, tá? É a mesma, só muda a nomenclatura pelo fato de quem fabrica, os alemães chamam de ZF e os americanos chamam de 948TE. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!